A TV Diário do Sertão está aqui na capital João Pessoa, na Granja do Governador. Vamos bater um papo a partir de agora com o governador João Azevedo. Desde já, obrigado mais uma vez pela recepção, João Azevedo. Inclusive, eu relembro aqui que quando o senhor foi eleito, a TV Diário do Sertão foi a primeira do Sertão a entrevistá-lo e foi uma grande repercussão. Mas, João, obrigado por nos receber mais uma vez. O prazer é meu. Eu tenho por convicção que quando a gente pode prestar contas à população do trabalho que é feito por qualquer homem público, é mais do que obrigação. Afinal de contas, nós estamos lidando aqui exatamente com os sonhos, interesses e com os recursos que são públicos. Então, prestar conta, para mim, é sempre um prazer muito grande. E poder participar junto com vocês para a região do Sertão, isso, evidentemente, que me deixa bastante tranquilo e feliz. Calor humano muito grande no orçamento democrático. O senhor já passou por Cajazeiras, já passou por Souza, agora nesse final de semana o senhor esteve em Catulé do Rocha e Pombal. Em todas essas cidades o senhor tem sentido também, e aí eu volto a lembrar também, Itaporanga e Princesa Isabel. O senhor tem sentido a movimentação do povo participando desses encontros? Claro, o orçamento democrático, ele se fortalece a cada dia. E ele tem, a cada ciclo que acontece no ano, ele demonstra, acima de tudo, que a credibilidade aumenta a cada dia. As pessoas efetivamente participam porque acreditam que seus pleitos, suas reivindicações serão olhadas e com um olhar atento do governo. Essa ferramenta implantada desde 2011 aqui no Estado, ela se tornou a ferramenta de empoderamento da população, mas ao mesmo tempo se transformou numa ferramenta capaz de dar resposta muito rápida aquilo que a população demandou durante todos esses anos. Então, ter ouvido mais de 280 mil pessoas ao longo desse período já demonstra claramente essa importância. E esse ano tivemos plenárias que dobrou o número de participantes. Isso nos deixa bastante felizes, porque sabemos sim que esse é o único caminho para a gente estabelecer uma relação de confiança com a população, é dividindo com ela, compartilhando com ela a responsabilidade de definir suas próprias prioridades. Nessa entrevista nós vamos caminhar pela todo o sertão da Paraíba. Nós daqui a pouco vamos ouvir perguntas de Souza, Cajazeiras, também da cidade de Pombal, Catulé do Rocha, o Vale do Piancó e a cidade de Patos. Começando por Cajazeiras, governador, são várias obras naquele município que foram realizadas pelo governo socialista de Ricardo Coutinho e agora na sua. E aí eu cito agora a questão da Ciretran, o IPC, a escola Crispim Coelho, que inclusive está dentro de um programa Bom de Bola, que o senhor vai também fazer esse lançamento da primeira etapa. Exatamente. Nós tivemos, por sermos um governo de continuidade, a obrigação clara e o compromisso, acima de tudo, de que todas as obras que estavam em andamento, nós daríamos continuidade, afinal de contas, são recursos públicos que estão sendo utilizados e que precisaríamos, claro, concluir cada obra. E grandes obras que, lá em Cajazeiras, que estão sendo executadas, que fazem com que cada vez mais Cajazeiras se fortaleça enquanto região que polariza, claro, toda uma região. E aí nós temos lá o IPC, na sua reta final, 98% da obra concluída. A Ciretran, que em setembro nós esperamos estar entregando definitivamente a cidade de Cajazeiras e região, porque lá vai ser um polo e vai atender não só a cidade de Cajazeiras, mas a toda a região. E obras como reformas de escola, como você muito bem citou, que faz parte dessa rotina que a educação começou a experimentar nesses últimos anos. A Paraíba tem 662 escolas e aproximadamente 400 já passaram por essa reforma, por essa ação do governo. E nós estamos e queremos dar continuidade a esse trabalho. Nós lançamos também um programa chamado Bom de Bola, em que prevê a construção de 90 ginásios em escolas estaduais, sejam integrais ou convencionais. Essas escolas, elas receberão esses ginásios e já nesse primeiro momento estamos já realizando, preparando a licitação para 56 delas. Naquela região do Sertão, só para a gente ter uma ideia, nós vamos construir em Bom Sucesso, em Riacho dos Cavalos, em São Bento, em Joca Claudino, São José de Piranhas, Triunfo, Lastro, São José da Lagoa Tapada, Souza, duas em Souza, na verdade, Condado, Paulista, São Domingos
Esses são alguns exemplos de escolas que receberão e municípios que receberão ginásios dentro desse programa Bom de Bola. Volto a dizer, são 90 ginásios que estarão beneficiando uma população muito grande de estudantes que passam a contar com um espaço ideal para a prática do esporte e desenvolvimento, claro, de suas capacidades nessa área. Governador, dentro desse mesmo contexto, lá na cidade de Sousa, na região de Sousa, alguns estudantes fizeram, inclusive, lá dentro do Orçamento Democrático, um pedido para que o governador possa olhar também para o ginásio da cidade de Marisópolis, do Colégio Estadual, que é um sonho antigo daquela comunidade. Inclusive, pediram e apresentaram até outdoor também, pedindo para que o governador pudesse dar uma olhada. Lá especificamente é quase que uma conclusão de um ginásio, uma reforma de ginásio. Já passamos para a Secretaria da Educação para que ela pudesse priorizar dentro da outra ação, que é a reforma da escola. Como eu disse, das 662 escolas, 400 já passaram por reforma. E a nossa meta é até o final do mandato, fazer a reforma, concluir a reforma de mais essas 262 escolas. E a escola de Marisópolis vai estar dentro dessa programação. Cajazeiras, a questão da escola Crispim Coelho. Essa escola está na reta final, essa escola está com uma outra escola, eu diria. As reformas nossas, elas fazem e transformam a escola de tal maneira que as pessoas nem lembram mais como era a escola antiga. Essa tem sido uma prática ao longo desses últimos anos, exatamente possibilitando que a gente ofereça uma qualidade no espaço físico e, ao mesmo tempo, sem descuidar do processo pedagógico. A escola integral tem um projeto pedagógico completamente diferente, porque além de tratar das questões e das disciplinas convencionais, nós tratamos também do que nós chamamos de projeto de vida do aluno. O aluno ele é estimulado ao chegar à escola cidadã a definir o que é que ele quer para a vida dele. E a partir daí ele é orientado com pessoas que têm a preparação para tornar realidade aquele sonho, para fazer com que o aluno busque efetivamente a realização daquele sonho profissional, principalmente. Então, isso é o que nós estamos fazendo e é a grande mudança, eu diria, do processo de ensino-aprendizado hoje na Paraíba, é a implantação dessas escolas de tempo integral, que nós ampliamos esse ano em mais 53. Hoje nós temos 153 escolas que utilizam essa metodologia. Bom, a gente está conversando com o governador João Azevedo aqui na TV Diário do Sertão. Vamos começar o nosso giro de correspondentes que vão estar participando também, que vão estar, obviamente, repercutindo essa entrevista nas devidas regiões. Vamos começar pela cidade de Patos. Ari Ramalho faz a sua pergunta. Governador, aqui é Ari Ramalho, da cidade de Patos. Queria saber do senhor a questão aqui dos hospitais que vivem em caos, tanto a maternidade quanto o Hospital Regional de Patos. E como o senhor irá resolver essa problemática aqui da saúde? E também sobre os deputados estaduais, o deputado Dr. Érico e Nabor Vanderlei, se está tendo assim alguma influência com ele no governo do estado para que realmente resolva essa problemática aqui na cidade de Patos. Ari, é importante entender o processo que aconteceu aí em Patos. O governo do estado tem tinha, na verdade, um contrato com a OS, chamada GERI, que fazia a administração dessas unidades hospitalares. A partir do momento em que nós fizemos o depósito do dinheiro para pagamento dos salários de funcionários e fornecedores, e houve bloqueio desses recursos na conta da OS, por conta de um problema fora do estado da Paraíba, começou a se gerar uma dificuldade maior, porque, afinal de contas, o estado não pode pagar duas vezes a mesma coisa. E nós tivemos que, através de um processo de reconhecimento do Tribunal de Contas, do Ministério Público do Trabalho, criar as condições para que o Estado pudesse efetivamente fazer o pagamento direto aos fornecedores e trabalhadores dos hospitais. E nós começamos esse processo. E estamos até o dia 24 agora de maio, resolvendo em definitiva essa questão, com o pagamento, inclusive, de uma parte desses salários que ficaram ainda atrasados. Essa é a única forma, é dentro da legalidade. Entretanto, é importante entender que não foi falta de dinheiro, não era problema de recurso, era problema de descobrir a forma efetiva, correta, sem que depois os gestores que fazem a administração desse hospital
fossem punidos, evidentemente, por conta de um procedimento que não fosse reconhecido pelos órgãos de controle. Mas isso nós estamos na reta final. É a mesma coisa que aconteceu com o Hospital do Taperoá. Por ser um hospital pequeno, nós efetivamente tomamos conta do hospital. Saiu a organização social e o governo do estado assumiu na sua totalidade o Hospital do Taperoá, que voltou a funcionar sem problema nenhum. Nós não temos a menor preocupação em tomar as decisões, sejam elas mais duras ou não, para que a gente mantenha a qualidade do serviço sendo prestado. Fizemos isso aqui no Trauma, fizemos no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, fizemos no Hospital de Mamanguape, sempre buscando fazer com que o serviço não perdesse a qualidade. E hoje a gente sabe muito bem que essas providências tomadas foram que permitiram que os hospitais continuassem a prestar um bom serviço. A pergunta agora é do Vale do Piancó, F de Assis, direto de Conceição. Um abraço, amigas e amigos do Diário do Sertão. Eu sou F de Assis, radialista aqui na cidade de Conceição, no Vale do Piancó. Fazemos parte da 91,1 FM. Um abraço ao governador João Azevedo. Eu queria falar sobre dois assuntos. Que o governador pudesse falar com relação à transposição aqui para o Vale do Piancó. Nós tivemos aí algumas informações por parte do governo federal, mas de fato o que é que o Estado já tem conhecimento de fato com relação à realização deste sonho que é o ramal aqui do Vale do Piancó. E uma questão mais paroquial aqui da cidade de Conceição, que a gente tem recebido aqui nos nossos programas, esta pergunta, é com relação à continuidade da construção do ginásio e recuperação da escola Maestro José Siqueira, aqui da cidade de Conceição. Governador, quais são as notícias que o senhor tem sobre esses dois assuntos aqui para o Vale e especificamente para a cidade de Conceição? Um grande abraço, prazer reencontrá-lo através da TV Diário. FT6, primeiro é um prazer ouvi-lo novamente. Com relação aos dois temas que você tocou, o primeiro com relação à transposição. Importante passo foi dado agora pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que foi liberar a licitação para a contratação do projeto executivo dessa obra, que é o que nós chamamos a terceira entrada do Eixo Norte. A partir do Eixo Norte, será feita uma obra que chegará aí na barragem de Condado, em Conceição, e, claro, na cabeceira do rio Piancó. Isso vai permitir a perenização desse rio e garantir água e segurança hídrica para toda a região do Vale do Piancó. Essa obra hoje, que nós esperamos que no próximo ano efetivamente inicie a sua execução, está passando pelo processo hoje de contratação do projeto, que é a primeira etapa e mais importante, para a gente ter esse projeto sendo tocado. Com relação à Escola Major Siqueira, houve ainda tem a necessidade de conclusão dessas obras. Entretanto, no orçamento democrático, nós estabelecemos que a resposta e a inclusão de quais as escolas serão reformadas, serão ampliadas, ela acontece no final do ciclo. O final do ciclo acontece no dia 1º de junho. A partir daí, as secretarias levantam as informações, todas as demandas do Estado, em função dos valores disponíveis em termos de recursos para cada secretaria, nós priorizamos e elencamos quais as obras ficarão anunciadas. E eu espero que a Escola Major Siqueira possa estar dentro dessas que serão priorizadas. Mas logo, logo, no começo de junho, nós vamos ter a resposta definitiva. Vamos agora a Catolé do Rocha, pergunta de Humberto Vidal. Humberto Vidal, portal Catolé News, da Regional de Catolé do Rocha e Pombal. O senhor esteve recentemente aqui e foi aprovado algumas demandas durante a audiência pública do Orçamento Democrático. Mas eu queria saber do senhor quais ações também importantes que o senhor destacaria dentro dessa sua gestão para essa região? Humberto, essa região de Catolé do Rocha, você sabe muito bem, ela teve um olhar diferente por parte do governo quando fez a própria reconstrução, eu diria, porque foi uma grande obra ligando Catolé de volta à BR-230, toda em CBUQ hoje, é uma estrada com todas as condições de atender bem aquela população. Você sabe muito bem que nós fizemos o recapeamento asfáltico do centro da cidade, a travessia urbana de toda a cidade com acesso à universidade. Você sabe muito bem que nós fizemos hoje, aí em Catolé, a reforma e ampliação da Escola Estadual Abdúlia. Enfim, um conjunto de obras em toda a região
que demonstram claramente a preocupação que o governo teve ao longo desses anos, nesse projeto que hoje eu represento, com recursos hídricos, com a própria conclusão do contorno de Catolé do Rocha, com a conclusão do aeródromo aí de Catolé, e que agora, no maior pleito que a população apresentou para 2020, a recuperação da estrada que sai de Catolé do Rocha, passando por Brejo, chegando até São Bento, que está dentro do nosso programa e que nós esperamos que no próximo ano essa obra possa estar devidamente concluída. Mas eu tenho certeza que assim como todas as regiões do estado, Catolé teve um olhar diferente. Não existe na região polarizada por Catolé do Rocha, mas nenhuma cidade que não tenha saído do isolamento. Hoje o sistema de abastecimento d'água a partir de Jericó tem, em função de uma adutora emergencial que nós construímos, se mostrado eficiente na distribuição. É assim, com obras, com ações que esse governo construiu uma nova Paraíba e que agora segue o trabalho. Vamos à pergunta agora de Naldo Silva, do blog do Naldo Silva e da Rádio Liberdade. Governador, eu insisto numa questão levantada por mim nesse final de semana, quando o senhor esteve aqui na cidade de Pombal, a respeito de um fato que domina as discussões aqui em nosso município sobre uma suposta dívida do governo do estado com a prefeitura. Após a declaração do senhor, a prefeitura enviou documentos mostrando que o repasse por parte do município foi feito nos últimos anos, exceto nos primeiros meses deste ano 2019, que, segundo justifica, teria sido como uma forma de não mais repassar, já que o Estado não estaria cumprindo com a sua contrapartida. Eu gostaria de indagar se o senhor tem informações sobre isso. O pacto de cooperação à prefeitura provou que foi assinado pelo município, ou seja, segundo se justifica, estaria dentro do acordo, dentro da normalidade, devendo, portanto, o Estado fazer o seu repasse para a UPA, Farmácia Básica e SAMU. Eu gostaria que o senhor voltasse a abordar esse tema que ainda domina as discussões aqui em nossa cidade de Pombal. Um grande abraço. Ronaldo, com certeza essa será a última vez que eu vou tratar desse assunto. Afinal de contas, eu tenho mais o que fazer do que estar numa discussão com quem quer que seja a respeito de dados. Nós temos hoje o levantamento feito pela Secretaria de Saúde que demonstra que a Prefeitura de Pombal deve mais de 3,5 milhões de recursos ao governo do estado. Provenientes de quê? Provenientes de atendimentos que são feitos, para que se tenha ideia, só no hospital regional foram mais de 101 mil atendimentos. Nós investimos no custeio daquele hospital em 2018, 14.856.000 reais. Nós gastamos naquele hospital, como investimento, na sua reforma, mais de 11 milhões de reais. Se o governo do estado tivesse a intenção de não fazer nenhum tipo de investimento no hospital, talvez fosse preocupante. Mas para vocês terem uma ideia, esse é o volume de recursos que nós investimos em Pombal em 2018 com a reforma e com os atendimentos. Existe um débito da prefeitura para com o estado. Deixamos de repassar alguns recursos para o estado porque a prefeitura não tinha assinado o que nós chamamos aqui de PCEP. Depois ela assinou. Mas durante muito tempo não tinha assinado, essa é a verdade. E eu volto a dizer, quando a prefeitura resolver sentar com a Secretaria de Saúde e fazer um encontro de contas, nós estaremos lá dispostos a discutir. Porque gestão se faz sem punir, evidentemente, a população de uma cidade. Independente de qualquer discussão sobre valores, nós continuamos investindo na cidade de Pombal. Nós continuamos investindo no hospital, que por sinal para chegar agora está até difícil de tanto buraco que tem na cidade. E que também o prefeito se negou a aceitar um convênio de R$1 milhão para fazer pavimentação na sua cidade, punindo a população em função de uma disputa pequena política. É essa visão que eu não entro e volto a dizer, não tratarei mais desse assunto. Se a Prefeitura de Pombal quiser alguma coisa tratar desse assunto, procure a Secretaria de Saúde, que será bem recebido lá. Sim, com os dados corretos, absolutamente corretos, para que a gente possa fazer um encontro de contas. É isso que eu tenho a dizer. A pergunta agora é de José Dias Neto. Governador João, há
minha pergunta, aliás, são duas que eu gostaria que o senhor pudesse reportar. Primeiro, que é uma demanda de Cajazeiras, que foi inclusive colocada no orçamento democrático, que é a possibilidade do senhor fazer o entorno do Açude Grande, que inclusive o senhor recebeu do movimento Açude Grande Vivo o documento onde pede justamente a recuperação daquele espaço, que é histórico para o sertão, principalmente para Cajazeiras. Eu gostaria de saber em que pé está esse projeto aqui no governo do Estado. E aproveitando ainda a entrevista, eu gostaria de saber de João Azevedo algo que se comenta nos bastidores, inclusive lá no sertão também, chegaram a ventilar isso na imprensa, de um afastamento de João Azevedo com o ex-governador Ricardo Coutinho, diante das últimas modificações que o senhor fez no governo, inclusive afastou algumas pessoas chaves ligadas diretamente a Ricardo, e comentou-se de que João estaria distante de Ricardo Coutinho. Eu gostaria de saber do governador João se há verdade nessa história que se criou, principalmente nos bastidores da política. Bom, primeiramente, com relação ao Açude Grande, nós recebemos a demanda, encaminhamos para a Cagepa. A Cagepa hoje está fazendo o levantamento exatamente de um interceptor, que a primeira coisa que precisa ser feita ali é o interceptor que circunda toda a lagoa, para que a gente possa evitar que águas servidas cheguem até aquela área. Aí já é um processo muito importante, porque executando esse anel do interceptor, você já começa a descontaminar aquela água. É o primeiro passo. O segundo passo, que é a urbanização, essa terá que ser analisada um pouco mais no futuro, em função do volume de recursos que serão necessários para a implantação daquela obra. Com relação à questão política do afastamento possível entre mim e Ricardo, isso é tudo, evidentemente, comentários de quem tem talvez esse interesse de que isso aconteça. Não há de minha parte, absolutamente, e nem da parte do governador, nenhum posicionamento que direcione para essas questões. Tudo o que acontece, nós temos a oportunidade de conversar e muito. Por 2 vezes estive com o governador em Brasília, que conversamos horas, aqui mesmo em João Pessoa, por várias vezes, conversamos horas sobre as questões políticas do próprio Estado. Então não há a mínima possibilidade de que isso aconteça. Eu tenho a consciência tranquila do trabalho que nós estamos fazendo com que esse Estado continue avançando. A substituição de profissionais dentro da equipe, esse é um processo natural que vai acontecer até o final do mandato, até o último dia pode haver mudanças, isso não significa nem sinaliza absolutamente nada, inclusive porque tal fato, muitas vezes acontece até para preservar companheiros que eu tenho respeito, que eu sei do compromisso que tiveram com esse projeto, que eu sei a forma e a dedicação que tiveram para fazer com que nós estivéssemos aqui nesse momento. Entretanto, são situações que precisam ser analisadas, questões que precisam estar postas na mesa e que eu sempre coloco com muita clareza. Talvez esse seja um defeito meu, não me esconder atrás de meias palavras. As palavras, para mim, têm que ser ditas na sua totalidade, na forma como precisa ser dita, por mais dura que pareça, mas seja verdadeira. Essa é a forma que eu trato e que eu tratarei a gestão pública sempre, porque essa é a minha forma de ver e compreender a vida. Aproveitando ainda, o ex-presidente Lula enviou um bilhete ao ex-governador Ricardo Coutinho, que está aí à frente da Fundação João Mangabeira, onde ele, inclusive, lamenta a situação que o ex-governador vivencia atualmente. Segundo o próprio ex-presidente, Ricardo é perseguido por alguns setores, inclusive a imprensa do Estado. Eu acho que oposição existe para fazer oposição. O que precisa ser discutido é que isso tem que ser feito com a clareza e o respeito que as pessoas merecem. A história de Ricardo perante a Paraíba, o que Ricardo produziu para a Paraíba é muito maior, evidentemente, do que qualquer comentário de alguém que não tem muitas vezes nem a qualificação para ser chamado de jornalista. Entretanto, a discussão passa por aí. A história de Ricardo é muito maior do que essas pequenas futricas que eu digo que estão tentando denegrir a sua imagem. Se você olhar e entender claramente, Ricardo não tem nenhuma acusação contra ele, absolutamente nenhuma. Não está sendo citado em canto nenhum. O que existe alguns setores da imprensa e da oposição que se aproveitam para fazer uma disputa em mídias sociais. Essa é a grande realidade. E eu sei que Ricardo vai passar isso e
de uma forma muito clara, mostrar novamente a Paraíba, a que veio, e logo, logo, talvez pessoas que estejam preocupadas com a chegada de 2020 compreendam e entendam claramente que o caminho vai mudar a partir de 2020. Governador, só para a gente terminar, falar em 2020, o partido já se organiza para 2020, por exemplo, lá em Cajazeiras se cita já o nome de Chico Mendes, que é do PSB, que é prefeito de São José de Piranhas e que se comenta em todas as rodas políticas, na imprensa, nos analistas, de que ele seria candidato a prefeito da cidade de Cajazeiras, com apoio de Júnior Araújo e até mesmo do governo do estado. Em Souza tem o nome de Tairone, né? Tairone que é candidato à reeleição, se for para Pombal também tem o nome de Poliana, mas Poliana disse a nossa reportagem que não é candidata, mas que vai indicar também uma pessoa lá, que o partido terá uma candidatura própria, assim como Patos, tem na boa Vanderlei, que também disse que não é candidato, mas que também o partido terá uma candidatura. O partido está se organizando para isso? É claro, o partido começou já as discussões internas para esse tratamento do que vai acontecer em 2020. Entretanto, nós não estamos antecipando 2020, a discussão, para agora. Nós estamos no início do governo, nós estamos no 5º mês do governo, e seria um absurdo se nós começássemos agora a discutir 2020. 2020 vai ser discutido mais para frente. Eu tenho certeza que o partido, o PSB, sim, esse já começou a tratar. Entretanto, a visão do governo sobre cada município e como nós vamos atuar, ela ficará para a partir de setembro, outubro, que nós vamos começar a tratar desse assunto. Nós não podemos antecipar agora para esse momento. Precisamos fortalecer cada vez mais o governo, ter a certeza de que o governo federal vai começar a funcionar para trazer algum benefício, porque isso não aconteceu até agora. Esperamos, claro, que o estado da Paraíba continue mantendo esse ritmo de obras, de ações, e que a gente possa chegar em 2020 muito mais fortalecido. E aí sim, discutir cada município como será a intervenção e a participação do governo. Concurso público. Concurso público, estamos já com o edital na rua para 1.000 professores para a rede pública e vamos lançar agora o edital para 400 agentes socioeducativos da Fundac. Isso se faz necessário pelas diversas unidades que nós temos da Fundac e precisamos ter pessoas qualificadas, preparadas, e faremos esse concurso também, já anunciando nos próximos dias o edital. O senhor pensa também em fazer concurso para a saúde até o final do governo? Veja bem, a saúde ela tem uma característica diferente de funcionamento. A saúde, através das OS que nós implantamos, que é um modelo que funciona efetivamente, a gente tem a necessidade de dar continuidade a esse processo, aprimorar esse processo, fazer com que o decreto que nós assinamos e implementamos seja cada vez mais posto em prática e a gente faça uma gestão cada vez mais eficiente. João, queremos agradecer por mais uma vez receber aqui o senhor, receber a TV Diário do Sertão aqui em seu gabinete. Um abraço fraterno de todos nós que fazemos o Sertão. Eu que agradeço o espaço. Para mim é muito importante estar aqui nesse momento, conversando com a população e apresentando o que o Estado tem feito. Esse é um projeto que mudou a Paraíba, continua mudando. É um projeto que permitiu que já nos primeiros dias a gente assinasse um decreto isentando o ICMS da conta de energia para quem consome 90 kW. É um projeto que permitiu que nesses 3 primeiros meses nós já lançássemos e colocássemos em prática agora o projeto Cooperar, que serão investidos 300 milhões na base da economia. Esse é um projeto que permitiu que nós lançássemos um programa na área de segurança para a implantação de 1.300 câmaras em todo o estado, com um volume de recursos na ordem de 40 milhões. Esse é um projeto que permite que agora, no final de maio, nós façamos o lançamento para dar continuidade ao projeto Costa do Sol. Esse é um projeto que permitiu que, pelas condições que o Estado tem hoje, atraísse cada vez mais empresas como centro de distribuição para o norte e nordeste da empresa da multinacional Colgate-Palmolive. Ou seja, essa é uma Paraíba que continua avançando. É uma Paraíba que permitiu que nós dessemos a ordem de serviço de mais uma adutora lá em Cajazeiras, com valor de mais de 20 milhões, que permitiu que eu fosse a São João do Rio do Peixe inaugurar obras, uma das 4 obras que estão sendo executadas naquele município, que permitiu que eu fosse a Santa Helena também entregar um ginásio que está sendo executado, que nós pudéssemos ter em toda aquela região do sertão exatamente a efervescência
de obras e ações que tivemos ao longo desses últimos anos. Esse é o projeto que faz com que a Paraíba siga em frente. Por isso o nosso slogan é sempre segue o trabalho. Obrigado a todos vocês.